na caneta, na conversa que se tem. A VEB vem contar a história de alguém. Ofertas do dia, conto coletivo da AVEB. Arroz, aipim, alface e macarrão. Tira o Zé Maria dessa droga de prisão. Arroz, aipim, alface e macarrão. Tira o Zé Maria dessa droga de prisão. Arroz, aipim, alface e macarrão. Tira o Zé Maria dessa droga de prisão. Zé Maria é o dono da mais famosa e barateira quintana da periferia oeste da cidade. Ele vende de tudo e com um preço ainda menor do que os oferecidos pelos grandes mercados da região. Talvez ele seja o único que ainda aceite fiado e produtos usados na quitação das dívidas dos seus fregueses. Semana passada mesmo, seu Osvaldo pagou parte do seu débito com um radinho de pilha AM. Zé Maria aceitou a proposta no ato e ainda mandou o amigo levar umas balinhas de banana para a família por conta da casa. Todos amam o Zé Maria e não conseguem entender o que ele poderia ter feito para estar agora atrás das grades. Quem teve a ideia da manifestação foi a dona Clotilde, a costureira da vizinhança. Em poucas horas, ela já tinha reunido dezenas de pessoas que se dirigiram a pé para a delegacia, carregando cartazes, faixas, panelas e colheres de pau. Dona Clotilde, mãe solteira de 2 filhos, leva uma vida nada fácil. Para sustentar um dos filhos, na faculdade fora da cidade, ela costura dia à noite. E muitas vezes ela recorre a Zé Maria, uma ajuda com verduras e frutas. E segundo as línguas ligeiras da cidade, os dois têm um caso às escuras e por isso ele sempre a socorre. Mas há quem diga que o menino que faz faculdade é filho dele. Vai brincar com essas línguas ferinas. O fato é que tanto Zé Maria como Dona Clotilde vivem a se olhar na quitanda. Quem não gostou muito dessa ideia de fazer a manifestação na porta da delegacia foi a Dona Carmosina. A mentirosa Carmosina tinha motivos para estar oposta à manifestação, pois Zé Maria não seria de mais ninguém, somente dela, que mantinha um caso secreto com ele. Realmente, Zezinho, chamado assim por Dona Carmosina, era um homem muito atraente. Por isso, as mulheres da redondeza gostavam de ficar devendo para ele e viviam comprando fiado, pois pagavam a dívida com o próprio corpo. Mas agora Zé Maria jazia atrás das grades e não poderia mais receber o pagamento de suas freguesas caloteiras, a não ser Dona Carmosina, que tinha uma certidão de casamento com o pobre acusado. Isso era um trunfo que ela guardava para poder ter direito às visitas íntimas na prisão. A manifestação de Dona Clotilde fazia sentido, pois além do amor do homem ter um bom coração, era muito cobiçado pelas mulheres. O problema era que ele tinha um segredo e sua vida era um mistério. O motivo que o levou para a delegacia não condizia com sua conduta amigável e solidária. Ele sempre pensava na carência das pessoas, tinha um coração de manteiga e se derretia por aqueles ou aquelas que precisavam de ajuda. Uma vez, Dona Clotilde e Dona Carmosina armaram um barraco por causa do danado. O que não era de se duvidar, pois Dona Clotilde
não conseguia aceitar ter perdido seu amante, e ainda mais por esse motivo tão misterioso. Dona Clotilde se lembra até hoje como o conheceu. Aquele homem formoso que se vestia muito bem, seu chapéu na cabeça e sempre com um sorriso no rosto. Foi apenas olhar para ela e dizer: "Tudo bem, moça? Como vai você?" Todas tremiam, mas para Dona Clotilde foi amor à primeira vista. Não tardou para eles terem seu primeiro encontro secreto. Outra que não deixa se esquecer de forma alguma é Dona Carmosina, sua esposa. Se casaram cedo, pois Zé Maria havia lhe tirado a virgindade. Eles se conheceram na casa de um amigo. Zé Maria só chegou perto e já foi se engraçando com Dona Carmosina. E esse foi um dos motivos da briga das duas. E olha que não foi a primeira vez que as mulheres brigaram por esse mulherengo. Quem observava toda essa zorra era Raimundo Feitosa. Feitosa era apaixonado por Dona Carmozinha desde a sua meninice. Aliás, ela só era Carmozinha por causa dele. Ele a chamava assim aonde quer que fosse. Tanto chamou que o apelido pegou. E a sua Carmozinha agora era a Carmozinha de todas, incluindo do fingido Zé Maria. Feitosa era um negro alto, de mãos grandes, ombros largos e braços grossos, um pedreiro de mão cheia, que levantava todas as manhãs e pegava no batente. Ele morava do lado da delegacia, mas era num bar que ele passava as suas noites, bebendo e jogando sinuca, o que fez Carmozinho rejeitar. Mas ainda assim ele não se cansava. Apesar de se aventurar com outras respeitáveis senhoras daquele lado da cidade, em meio aos xingamentos e empurrões de Dona Clotilde e Carmozinha, ele foi o único a separar as duas. Mas seu coração se partiu ao ver a sua Carmozinha ferida por causa do fingido Zé Maria. Mas, independentemente disso, seu Zé Maria era um homem muito respeitado. O que afinal teria acontecido? O que fez aquele homem tão honesto, tão íntegro, ir parar atrás das grades? Era a pergunta que não queria calar. Todos se perguntavam o porquê, mas ninguém sabia a resposta, exceto a única testemunha que acusara seu Zé Maria. O causador da prisão foi o próprio Feitosa. Agora vejam que situação. O pivô da prisão do seu Zé Maria foi a mãe de Feitosa, uma senhora de 75 anos, porém muito vaidosa e muito assanhada. Imaginem vocês que por diversas vezes o próprio Feitosa trouxe-a para casa altas horas da madrugada. "Mãe, a senhora não tem idade para ficar por aí curtindo", reclamava. "Deixe minha vida, você não manda em mim, eu vou curtir a minha vida, você queira ou não. Você não vai me prender, eu sou dona do meu nariz", retrucava a velha senhora. Numa dessas madrugadas, Feitosa saiu à procura da mãe. E imaginem onde ela estava. Aquela adorável e fogosa senhora estava na quitanda dando em cima de seu Zé Maria. Imagine só que ela desceu um lado da blusa e mostrou seus ombros ainda firmes, o colo do seu seio, e mesmo assim seu Zé Maria não queria intimidades, se afastava dela até que ela pulou em cima dele e começou a agarrá-lo. Nesse momento, seu filho, o senhor Feitosa, chegou na quitanda e partiu para cima do senhor Feitosa, dando-lhe murros e levando ele preso para a delegacia. Quanto mais ele tentava se explicar, menos Feitosa queria saber o que estava ali acontecendo. E quando ele estava sendo levado pelo camburão, de repente chega a senhora Carmosina e a senhora Clotilde, que correm disparada para saber o que estava acontecendo, pois elas nem entendiam o porquê que estavam levando o senhor Feitosa no camburão preso, e ainda mais como qualquer um delinquente. Feitosa estava espumando de raiva quando trouxe aquele safado até o delegado, que se espantou com a cena. Zé Maria ainda tentava explicar o que estava acontecendo
quando a mãe de Feitosa aparecera repentinamente, tentando impedir a prisão do coitado do Zé. Ao ver a senhora, que fora o pivô de toda a confusão, Zé Maria pediu encarecidamente que o delegado lhe trancasse na cela, e assim estaria longe da velha fogosa. Feitosa exclamou em alta voz: "Isto é uma confissão, que este safado apodreça atrás das grades." O delegado, mesmo a contragosto, prendeu Zé Maria e solicitou que Feitosa se retirasse e levasse sua mãe junto, que se recusou a deixar o local, ameaçando inclusive atirar toda a roupa. Os guardas que estavam de plantão ficaram alvoroçados. O delegado implorou que a senhora não fizesse isto, e Feitosa corria desesperado de um lado para o outro, sem saber o que fazer. Do lado de fora, o soldado Almeida tentava, em vão, conter os ânimos já exaltados das mulheres presentes na manifestação, especialmente Clotilde e Carmosina. Quando viu Feitosa do lado de dentro da delegacia, Carmosina lhe lançou um olhar fulminante que penetrou seu coração feito bala de revólver. Isto só podia ser coisa sua, seu safado invejoso. Eu nunca vou lhe perdoar pelo que você fez ao meu amado Zé. Clotilde lhe puxou pelos cabelos. Ele está aqui por sua culpa, sua sem vergonha. E as duas senhoras rolaram pelo chão da praça. O delegado viu-se então em uma encruzilhada: impedir o striptease da velha assanhada ou separar a briga das rivais do lado de fora. Mas o soldado Almeida era ladino. Optou por separar a briga das mulheres apaixonadas, pois uma delas, Clotilde, possuía um tesouro bem formoso, sua sobrinha Dalva. Ah, Dalva, que ele corujava havia muito, desde quando ela se transformara numa bela mulher, com o corpo pronto a pedir calor de homem. No meio da balbúrdia generalizada, o soldado Almeida agarrou Carmosina pelos ombros, com punhos de ferro, e afastou-a para o lado como se fosse uma pluma, e ao mesmo tempo tranquilizando Clotilde, falando-lhe com docilidade e candura. Em seguida, chamando o delegado de lado, e na surdina, segredou-lhe ao ouvido que a Carmosina nunca fora flor que se cheirasse, que desde os tempos de novinha já aprontava das suas, de brigas a amores suspeitosos. Mas Clotilde, ah não, essa era uma dama, gente finíssima, que não merecia estar passando por isso. Seria bom se o seu delegado deixasse Carmosina passar uma noitinha só, a dormir na enxovia, ver o sol do dia seguinte nascer quadrado. O delegado ficou a pensar, enquanto o soldado Almeida, atencioso, dizia palavras brandas e interesseiras sobre Dalva a Clotilde, que viu na queda do soldado pela sua sobrinha uma forma de ganhar partido pelo seu querido Zé Maria. O delegado, zonzo, que estava com tanta confusão na sua delegacia, ele estava reflexivo, né? Porque ele era um homem que ele prezava pela ordem, um homem politicamente correto, e ele estava vendo o seu local de trabalho uma verdadeira baixaria, porque muita gente gritando, falando alto, e não conseguia recompor o ambiente. Enquanto ele estava reflexivo, o que foi que ocorreu? Carmosina começou a gritar histericamente. A mulher ficou louca, sabe? Ficou louca. E aí começou a gritar, a bater os pés no chão, a rodar, a rodopiar, que nem cachorro quando faz xixi, sabe? Então, foi assim que ela ficou. O delegado, diante dessa situação, o que eu vou fazer agora? Né? Tenho que impor uma autoridade que há muito tempo ele já não tinha, né? Coitado, meu Deus, eu não queria estar na pele dele. Mas assim, quem o salvou foi um homem que surgiu, que estava lá, baixo e gordinho, que deu um tiro no chão. E dando esse tiro no chão, um silêncio ensurdecedor
se fez no recinto. E aí o delegado mostrou a sua autoridade e berrou: prendam esta mulher. Carmosina se viu diante de uma ordem de prisão, né, histérica que estava, ficou mais histérica ainda quando o soldado Almeida, que feliz por ter seu intuito, seu desejo, né, concretizado, era o que ele queria, puxou Carmosina pelo braço e aí Carmosina teve que acompanhá-lo, mas começou a berrar: socorro, socorro, help, help, help. E ninguém acudiu porque estava todo mundo assim, impressionado com a situação, né, quem estava lá. E aí o soldado levou ela para as grades. Lá ela se deparou, né, estava na mesma grade que nada mais, nada menos que Zé Maria. Zé Maria olhou para ela com os olhos esbugalhados. Oh, meu Deus do céu. E aí ele chegou e disse assim: que diabo que essa mulher tá fazendo aqui? O que é que tá acontecendo? Né? Não sabia o que estava acontecendo. E aí, gente, aí é que o bicho pegou, porque Carmosina limpou as lágrimas, né? O fitou e os olhos de Carmosina falam por ela, né? E ela o fitou com aqueles olhos obscenos, né? E a gente via que tinha pura luxúria ali, né? E ela estava mal intencionada com Zé Maria ali. Dona Carmosina, apesar de indignada com Clotilde, enfurecida com os falatórios sobre as escapadas do Zé e revoltada com a situação embaraçosa pela qual estava passando, não podia deixar de lembrar de seus pequenos deslizes, sua queda pelo Feitosa, bem como sua falha com o Zé, que apesar da idade, na cama não deixava a desejar. Eles já haviam conversado sobre isso, mas a Carmosina, que passava o dia de saia, para o descontentamento do Zé, ia dormir de calça jeans, literalmente. O Zé não era nenhum santo, mas obviamente, na mente de Carmosina, quer o marido tivesse investido em Gioconda, mãe de Feitosa, ou quer fosse inocente, ela tinha consciência de sua dívida com o Zé. Almeida viu uma oportunidade de manter a resistente mulher na prisão por vontade própria. Para Carmosina, seria uma prova de amor que superava os atos de Clotilde. Soltou-a para que por um momento a teimosa Carmosina se aproximasse do Zé. Como que de improviso, querendo provar que ainda chegava junto, a atrevida tasca um beijo no Zé, enquanto enfia a mão na calça do sacana. A porta ainda estava aberta, pois tudo tinha acontecido muito repentinamente. Feitosa entrou na quintanda de Zé Maria com a cabeça cheia de ódio e com sede por vingança. Ele sabia o que provavelmente estava acontecendo naquela cela da delegacia. Sabia também as intenções desavergonhadas que sua própria mãe tinha em relação ao quitandeiro. E sabia, acima de tudo, que Zé Maria não iria parar ali a sua saga de mulherengo e conquistador. Ele sabia de tudo isso e não poderia ficar de braços cruzados. Primeiramente, ele recolheu todos os pães, aipins, alfaces e pacotes de macarrão da pequena mercearia e montou uma fogueira bem no meio do local, ao lado da antiga máquina registradora. Em seguida, espalhou querosene pelas prateleiras, despensa e aquela salinha que Zé usava como escritório e como cantinho do aconchego do amor. Riscou um fósforo, saiu correndo, pegou sua Brasília 87 azul metálica e foi direto à delegacia. Feitosa não estava apenas embriagado com toda a cachaça que tinha roubado da quitanda. Ele estava embriagado de ódio e rancor.
na ladeira que desembocava no pequeno distrito policial, ele acelerou com o pé até o fundo. Alguns dizem até que alcançou 110 km por hora. A colisão com a parede do prédio foi violenta e fatal, atingindo bem a sala do delegado e a pequena cozinha onde os policiais preparavam um café. O botijão de gás não demorou a estourar. Alguns morreram na hora, mas outros agonizaram e foram lentamente carbonizados no grande incêndio que daquele acidente se originou. Zé Maria, Clotilde, Carmozina, o delegado, os soldados, a mãe do Feitosa, o próprio Feitosa e mais umas 5 ou 6 mulheres da manifestação perderam a vida naquela fatídica noite. Somente Dalva, que dormia em casa, sobreviveu. No Jornal Nacional do dia seguinte, uma reportagem sobre o acontecido foi veiculada e dizem até que 2 grandes diretores de cinema já se interessaram em transformar a história, o acidente daquela desconhecida cidade em um longa-metragem nacional. Corre a boca pequena, inclusive, que caso o filme saia mesmo do papel, o título será Amor e Sangue nas ofertas do dia.